Olá. Bom, hoje a gente tem uma dinâmica um pouco diferente aqui, né? Em vez de, analisar vários materiais, vamos focar em uma única fonte. É uma gravação anônima que chegou pra gente, um trecho de conversa, sabe? Parece bem pessoal. Olha, o que a gente vai ouvir agora é delicado. Toque em uns sentimentos, umas experiências bem profundas, eu diria. Coisas ligadas à pressão do dia a dia, sabe? Especialmente em família. Temas como se sentir meio invisível ou aquele peso de ter que ser forte o tempo todo são bem presentes. É interessante, né? Como esses relatos, mesmo sem nome, abrem uma janela para realidades internas que são complexas. Ouvir com atenção pode ser um jeito muito poderoso de gerar empatia, sabe? E de refletir sobre dinâmicas que, muitas vezes, a gente nem percebe no dia a dia. Exatamente. E é por isso mesmo que a gente decidiu fazer assim. Primeiro, vamos soltar a gravação inteira. Queremos que quem está ouvindo possa absorver a conversa do jeito que ela é, sem nenhum filtro nosso, sem análise prévia. Deixar a primeira impressão vir naturalmente. Então o convite agora é bem simples, é só escutar. Deixa a conversa fluir, ressoar, e logo depois que terminar, aí sim a gente volta para analisar juntos, para conversar sobre os pontos que mais chamaram a atenção, né? Conectar com as ideias que estão ali nesse material único. Certo. Uau, vamos. Sabe o que mais me machuca? É que eu posso estar sangrando por dentro e ninguém percebe. Não é que eles não ligam, é que eles nem veem. Como se eu fosse parte da mobília. Você sente que se tornou invisível. Não sei nem se é isso. É mais como se eu fosse funcional, uma engrenagem. Acordo, faço café, visto os meninos, limpo a casa, respondo mensagem da escola, trabalho no celular, resolvo as contas, escuto reclamações, preparo o jantar, escuto mais reclamações. E ninguém pergunta: você tá bem? Nem meu marido, nem meus filhos. Quando foi a última vez que alguém olhou para você e não apenas para o que você faz? Acho que nunca. Nem quando eu era pequena. Minha mãe dizia que mulher tinha que dar conta, que sentir era fraqueza, que ninguém ia ter paciência para uma mulher chorando. E eu acreditei. Hoje, eu sou o que ela mandou eu ser, e isso me dói mais do que eu consigo dizer. Você sente que não há espaço para sentir? Não, não posso, porque se eu paro, o mundo desaba. Se eu descanso, tudo acumula. Se eu choro, eles se assustam. Então eu engulo tudo. E o que acontece com tudo isso que é engolido? Vira dor no corpo, no ombro, nas costas, nos dentes que eu travo à noite. Vira insônia, vira vontade de sumir por um dia ou por uma semana, só pra ver se eles notam, só pra ver se alguém sente falta de mim, e não da janta pronta. Você sente que só é notada pelo que entrega? Sim, eu sou serviço. Afeto não me pedem, mas limpeza, sim. Conversa não procuram, mas toalha limpa, sim. Meu marido me toca, mas não me enxerga. E quando eu digo que estou cansada, ele fala: mas você nem saiu de casa. Essa casa é seu lar ou sua prisão? É uma jaula pintada com fotos de família. Bonita por fora, mas fria por dentro. E eu sou o animal domesticado ali dentro. Faço tudo certo, sou gentil, sorrio nas visitas e morro em silêncio. E quem você era antes de tudo isso? Antes da rotina, do casamento, dos filhos? Eu era leve. Eu dançava, eu escrevia, eu ria alto. Eu acreditava no amor. Mas hoje eu escuto minha própria risada e me assusto. Ela soa falsa. O que você precisaria ouvir agora para se sentir viva de novo? Que eu posso parar, que eu não preciso dar conta de tudo, que eu sou amada mesmo quando estou fraca, que alguém vai me abraçar sem eu precisar pedir. Você acredita que isso é possível? Não sei, talvez não para mim. Talvez eu tenha escolhido um papel que agora me aprisiona. A mãe forte, a esposa que sustenta tudo, a mulher que não quebra. Mas por dentro, eu tô em cacos. E se parte da sua força for justamente admitir que está quebrada? Mas quem vai juntar os pedaços? Quem vai cuidar de mim enquanto eu desmorono? Talvez essa seja a pergunta que você escondeu por todos esses anos
E talvez, só agora, esteja permitindo que ela exista. Eu me lembro de uma cena. Tinha uns 8 anos, talvez. Minha mãe estava na cozinha, chorando baixinho enquanto lavava a louça. Eu perguntei, o que foi, mãe? Ela só disse, nada, filha, vai brincar. Mas os olhos dela diziam tudo. Ela já estava exausta, como eu tô hoje. Você aprendeu, ali, que dor se esconde? Aprendi que mulher não pode ser um peso, que tem que engolir o choro, continuar de pé e sorrir para os outros. A minha mãe fazia isso. E eu, repito, sem nem perceber. Você acha que sua força vem da repetição ou da sobrevivência? Acho que dá culpa. Se eu paro, me sinto inútil. Se eu desabo, me sinto fraca. Se eu digo, eu não aguento mais, me sinto uma decepção. Como se falhar fosse deixar de ser mãe. E o que é para você ser mãe? É amar incondicionalmente. É cuidar mesmo quando ninguém cuida de você. É dar mesmo quando você tá vazia. Mas, ao mesmo tempo, isso me destrói, porque eu me dou inteira e ninguém percebe que eu tô me perdendo. Você se sente usada? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu me coloco nesse lugar. Eu que organizo tudo, eu que resolvo tudo, eu que antecipo as necessidades. Porque se eu não fizer, ninguém faz. Mas eu queria que fizessem. Só uma vez, sem eu precisar pedir. Você gostaria de ser cuidada? Muito, mas já nem sei como seria isso. Me dá até medo, porque se eu parar, se eu me entregar ao cuidado do outro, talvez eu desabe de vez. Você tem medo de desabar ou de não conseguir se levantar depois? Dos dois, mas principalmente de ninguém me estender a mão, de chorar e só ouvir silêncio. De dizer eu não aguento mais e ouvir você é forte, você consegue. Como se isso fosse um elogio. Mas hoje, ser forte vira um meu castigo. Porque ninguém cuida da mulher forte. Exatamente. Eles acham que eu dou conta de tudo. Mas eu tenho vontade de gritar. Eu não quero dar conta. Só quero poder ser humana. E o que é ser humana para você? É poder errar. É poder sentir medo. É poder pedir colo sem ser julgada. Mas eu vesti esse papel tão bem que hoje nem eu sei mais quem sou fora dele. E quem você seria sem o papel de mãe perfeita, esposa forte, mulher incansável? Talvez uma menina assustada, querendo colo. Talvez uma mulher cansada, que só queria dormir sem culpa. Talvez uma pessoa normal. Mas eu não sei se ainda posso voltar a ser essa pessoa. Tenho medo que seja tarde demais. Nunca tarde demais para nascer de novo, mas é preciso morrer um pouco para isso acontecer. Morrer de quê? De tudo que te sufoca, de todas as versões que você criou para sobreviver, das máscaras que colaram no seu rosto até virarem pele. Então é isso que eu tenho medo, de tirar essa máscara e não saber o que tem por baixo. Meu marido, ele nunca pergunta como eu tô. Ele chega, come, liga a TV. E eu, como sempre, limpando, recolhendo, cuidando. Ele acha que tá tudo bem porque eu não reclamo. Mas eu não reclamo porque eu já me acostumei a não ser ouvida. Você sente que não há espaço para sua dor nesse casamento? Nenhum. Eu sou o apoio, o alicerce. Se eu caio, tudo desmorona. Mas eu já tô em ruínas por dentro. E o que você faz com essa ruína? Eu escondo. Visto uma roupa bonita, maquio o rosto, brinco com os filhos. Mas tem dias em que só de levantar da cama já parece um esforço sobre-humano. Tem dias em que eu entro no banheiro, tranco a porta e fico ali, no escuro, só pra ninguém me pedir nada. E o que você sente nesse escuro? Silêncio e uma sensação estranha de alívio, como se, por um momento, eu deixasse de existir para os outros e talvez pudesse existir só para mim. E o que você deseja desaparecer? Às vezes, sim, mas não no sentido de morrer, só sumir por um tempo, ir para algum lugar onde ninguém me conheça, onde eu possa chorar sem ninguém me olhar com pena, onde eu não precise ser a mulher forte.
Você se sente prisioneira da imagem que construiu. Sim. E o pior é que essa prisão tem meu nome na porta. Fui eu quem construiu cada tijolo, com medo de ser fraca, com medo de decepcionar, com medo de repetir a história da minha mãe. Mas acho que repeti do mesmo jeito. Porque o que não é elaborado é repetido. Eu tento tanto ser diferente, mas acabo presa nos mesmos ciclos. Falta de afeto, solidão, silêncios que gritam. Eu vi minha mãe sendo engolida pela casa, pela rotina, pela ausência do meu pai. Hoje, sou eu, com outro nome, outra vida, mas o mesmo vazio. E se sua filha um dia te olhasse como você olhou sua mãe naquela cozinha? Isso me destrói por dentro, porque eu sei que ela vê, ela me observa e um dia vai perceber o que tem por trás dos meus sorrisos. Ela vai entender que ser forte não é um dom, é uma forma de solidão. O que você gostaria que ela sentisse quando pensar em você? Queria que ela soubesse que a mãe dela tentou, que ela lutou para quebrar os ciclos, que ela também teve medo, mas não se escondeu, que ela teve coragem de parar, de chorar, de pedir ajuda. Queria que ela aprendesse que vulnerabilidade também é força. Então talvez esteja na hora de você mostrar isso a ela. Mas e se ela se assusta? E se ela perde a referência? E se ela não me respeita mais depois? E se ela entender que não precisa carregar o mundo sozinha, que pode ser amada mesmo quando cai, que pode ser inteira mesmo quando está em pedaços. Talvez seja isso que eu sempre precisei ouvir. Que mesmo quebrada, eu ainda sou digna de amor, de descanso, de cuidado. Eu lembro de uma vez, eu devia ter uns 7 anos. Minha mãe estava chorando no quarto, com a porta encostada. Eu ouvi, mas fingi que não. Fui para a cozinha, lavei uma louça, varri o chão, como se aquilo fosse normal, como se a dor dela não fosse algo que uma criança pudesse tocar. Você acha que ela queria que você visse? Acho que sim. Talvez fosse o único jeito dela pedir socorro. Mas a gente aprendeu cedo que mãe não sofre, que mãe engole. Engole o choro, engole a solidão, engole a vida. E eu herdei isso, essa fome de dar conta de tudo, mesmo quando tá me destruindo por dentro. Você se tornou mãe, mas também se tornou sua própria carcereira. Sim, eu sou a vítima e a vigilante, a que cuida e a que castiga. Toda vez que eu descanso, eu me culpo. Toda vez que eu peço ajuda, eu me sinto fraca. É como se o direito de existir só viesse com a dor. E se existir sem dor for o que sua filha mais precisa aprender com você? Aí eu preciso reaprender tudo. Preciso me permitir ser pequena, me permitir não saber, me permitir cair, sem achar que o mundo vai acabar. Porque talvez o mundo só tá esperando que eu desista de carregá-lo. E quem é você quando não está sendo forte? Eu sou alguém cansada, alguém que só queria deitar a cabeça no colo de alguém e ouvir que tá tudo bem não ser suficiente o tempo todo, que não precisa doer tanto, que ser humana também é ser mãe. Talvez seja a hora de você nascer também. Nascer como? Como mulher, como pessoa, não apenas como função. É difícil, mas pela primeira vez eu quero tentar. Não só por mim, mas para que minha filha saiba que amar não é se apagar, que cuidar não é se anular, que força não é silêncio. Então agora, olhe para dentro e escolha uma coisa, só uma, que você vai soltar. Algo pequeno, algo seu. A culpa, a maldita culpa de não ser perfeita. Eu quero soltar isso, nem que seja um pouco por dia, nem que doa, porque a dor de ser forte o tempo inteiro já me custa caro demais. Olha, talvez muita gente se identifique. Aquela sensação de estar presa, né, no papel da mãe forte. Quase uma armadura que sufoca. Na conversa, vieram à tona, assim, sentimentos de invisibilidade, sabe? De ser valorizada só pela função, né? O café, a limpeza.
E também a pressão para engolir o choro, as próprias necessidades. E como isso cobra um preço, né? No corpo, na mente. Então a nossa ideia aqui é desempacotar isso. Entender essa dor que fica escondida por trás da força. Vamos nessa? Uma das coisas que saltam aos olhos logo de cara é quando ela fala que sente que só importa pelo que faz. O café tá pronto, a casa tá limpa, as contas estão pagas, mas e o você tá bem? Cadê? Parece que ela é só uma engrenagem da casa, né? É impressionante isso. Como o valor dela fica totalmente atrelado ao serviço, à função, e não a ela como pessoa, né? O afeto ninguém pede, mas as tarefas, essas sim são cobradas. E isso gera uma dor muito profunda de não ser vista de verdade, nem pelo companheiro. E tem aquela invalidação do cansaço. Mas você nem saiu de casa hoje? Isso é como apagar o que ela sente por dentro, sabe? Reduzir tudo a um serviço mesmo. E essa força toda que exigem dela acaba virando uma prisão, né? Ela até usa uma imagem forte, a casa como uma jaula pintada com fotos de família. E ela tipo um animal domesticado ali dentro. Exato. Uma jaula. E ela conta que isso não veio do nada. Vem da mãe, daquela ideia antiga de que mulher tinha que dar conta de tudo, que sentir era fraqueza. Sim, essa força que talvez lá atrás foi até necessária para sobreviver, né? Vira um fardo imenso. Porque engoliu o medo, a tristeza, o cansaço. Isso não some, né? Isso vaza. Visa dor no corpo, insônia, tensão constante. Daí vem aquele desejo de sumir por um dia. Quase um teste, né? Para ver se sentiriam falta dela mesmo, ou só do que ela faz. É um ciclo alimentado por aquela crença que paralisa. Se eu parar, o mundo todo desaba. E é interessante ver como isso conecta com a história da família dela, né? Ela lembra da mãe chorando escondido, e aí, sem querer, a mãe passou a mensagem: dor a gente esconde. E agora a ficha caiu para ela, de um jeito doloroso. Hoje sou eu, fazendo a mesma coisa com o mesmo vazio. É a repetição, né? Pois é. A psicanálise fala muito disso, né? Aquilo que a gente não elabora, não processa, acaba voltando. A gente repete. E nela a gente viu um conflito interno gigantesco. Por um lado, ela quer proteger a filha disso tudo. Mas por outro, tem um medo enorme de mostrar a própria vulnerabilidade, sabe? De não ser aquela fortaleza que todo mundo espera. E isso levanta uma questão bem importante. Como é que a gente ensina a resiliência sem passar adiante esse silêncio que adoece? E o medo mais fundo que ela confessa não é só o medo de desabar. É o medo de desabar e ficar sozinha. O pavor de chorar e só ouvir o silêncio em volta. Aquele elogio, nossa, você é forte, você aguenta, vira quase um castigo, né? Porque isola, impede de pedir ajuda. Essa inversão é muito forte. Muito forte, sim. Porque por trás dessa muralha de força tem um desejo enorme, e não dito, de ser cuidada, de receber colo. Mas ao mesmo tempo tem um medo de se permitir isso, de parecer fraca se aceitar cuidado. O que começa a aparecer ali na análise é essa ideia de que talvez a força de verdade esteja justamente em admitir que quebrou, que precisa. É um passo gigantesco tentar soltar o que ela chamou de a maldita culpa de não ser perfeita. É libertador, mas assustador. No fim das contas, o que essa análise toda mostra pra gente é esse conflito, né? Entre manter essa performance de força, que é nossa exaustiva, e a necessidade que todo ser humano tem de ser vulnerável. De se conectar de verdade, de poder sentir o que sente sem culpa. Imagino que essa conversa ressoe de forma diferente para cada pessoa que está ouvindo, né? A gente quer muito saber o que vocês pensaram sobre tudo isso. Deixem os comentários aqui embaixo, compartilhem as reflexões de vocês e, claro, né, se inscrevam no canal para acompanhar as nossas próximas análises. Pra gente fechar, queria deixar uma provocação, assim, inspirada numa fala da psicanalista lá no diálogo. Pensando nessa ideia de morrer um pouco, morrer para aquelas versões que a gente criou só para sobreviver, sabe? Para poder nascer de novo. Que parte dessa nossa armadura, dessa construção que a gente fez para aguentar o tranco, talvez precise ser olhada com mais carinho, questionada ou até deixada aí para dar espaço para uma forma mais autêntica e talvez, quem sabe, mais leve de ser.
Fica aí para pensar.